Olá, aqui é o professor Hélio de Andrade. Chegamos a mais um vídeo, esse aqui um pouquinho mais longo e vai exigir bastante concentração de você para entender, para que a gente possa entender direitinho o que significa, quais são os riscos da gente investir em tesouro direto, dos diferentes títulos que nós temos. Ainda é uma pequena parte do todo que o tesouro direto representa, mas aqui vão dicas muito importantes que vão nos ajudar lá na etapa 3 a decidir melhor sobre qual é o melhor título para cada objetivo traçado lá na etapa 1. Tá ok? Então, começando aqui nossa apresentação, isso aqui é uma linha do tempo em que no momento de hoje, né, no momento zero, eu preciso saber em qual título eu vou investir. Então, eu estou pensando aqui no vencimento do título. O que vai acontecer? Eu quero comprar um título pré-fixado, um título indexado a Selic ou um título indexado a IPCA. E veja que eu coloquei aqui um bichinho que está olhando com um binóculo para o futuro, para saber o que será que vai ocorrer com a economia lá no vencimento do título. Porque conforme essa minha projeção do que vai acontecer lá no futuro, um desses três vai se sobressair aos outros dois. Então, às vezes, o pré-fixado pode ser melhor do que o Selic ou o IPCA, dadas as minhas pressuposições, as minhas previsões do que vai acontecer na economia até o vencimento desse título. E aqui pensando, então, num título pré-fixado, ao tomar a decisão de escolher qual título decidir, se eu escolher um título pré-fixado, o que eu vou saber é que, ao saber a taxa de juros que eu estou pré-fixando aquele meu título, a compra do meu título, eu já vou saber quantos reais eu consigo ter lá no final. Então, quando eu faço um título pré-fixado, por exemplo, a 10% ao ano, eu consigo, numa calculadora financeira ou no Excel, como a gente já viu em vídeos anteriores, eu consigo já calcular qual é o valor que eu vou resgatar lá na frente. Então, no pré-fixado, eu tenho essa previsibilidade de quanto eu vou resgatar em reais. Se eu pensar num título indexado a Selic, como ele é um pós-fixado, eu não consigo ter essa certeza de quanto eu vou receber lá no vencimento do título. Isso porque a Selic pode subir ao longo do tempo ou a Selic pode cair ao longo do tempo. Ela pode ter subidas e descidas ao longo desse caminho até chegarmos ao vencimento do título. Então, é essa trajetória da Selic ao longo do tempo até a chegada do vencimento é que vai definir quanto eu vou tirar de dinheiro nessa data. Se a Selic for subindo, eu vou tirar mais dinheiro. Se a Selic for caindo, eu vou tirar menos dinheiro. Então, essa é uma imprevisibilidade, uma incerteza quanto ao valor, ao montante que eu vou resgatar quando eu invisto num título público que é indexado a Selic. No caso do IPCA, também há uma grande incerteza, porque ao aplicar nesse tipo de título, eu estou sempre comprando uma porcentagem fixa mais o IPCA, que é um índice de inflação. E qual que é a nossa incerteza? Eu não sei se o IPCA ao longo dos próximos anos vai subir ou se o IPCA vai cair, se a inflação vai cair ao longo dos próximos anos. Eu não sei como vai se comportar essa variável até o vencimento do título. Então, eu não consigo, de antemão também, calcular qual que vai ser o valor a ser resgatado. A princípio, quanto mais subir a inflação, mais eu vou receber. E quanto cair a inflação, quanto mais cair a inflação, menos eu vou receber em valores monetários, em termos de reais, X reais. Tá ok? E quando nós olhamos para essas três possibilidades que nós acabamos de ver até agora, dos pré-fixados da Selic e dos indexados ao IPCA, aparentemente a gente pode chegar a uma conclusão errônea de que os pré-fixados são os menos arriscados, porque eu sei quanto eu vou receber lá na frente, enquanto os outros dois eu estou ao sabor da Selic e do IPCA. Todavia, nós vamos ver não só nessa aula, nesse vídeo, como nas outras explicações, nos outros vídeos que eu vou disponibilizar aqui a seguir, e também na etapa 3, que não é bem assim que acontece, em que, na verdade,
os títulos mais indicados para quem quer assumir menos riscos serão os títulos indexados à Selic. Eu estou adiantando isso, não é matéria, não era um assunto, não é um assunto necessariamente de ser tratado nesse exato momento, mas eu já quero que você tire isso da sua cabeça de que o pré-fixado pode parecer o menos arriscado, porque eu sei quanto eu vou retirar lá no futuro, e a gente vai começar a desmistificar isso nos próximos slides, em que eu vou mostrar como esses títulos possuem riscos indexados aí a Selic e a inflação, e o pré-fixado ele acaba sofrendo muito com essas oscilações dessas variáveis macroeconômicas, e a Selic acaba sendo menos volátil, menos incerto ao longo do tempo. Mas isso é assunto aí para para as próximas etapas desse curso. Então, seguindo adiante, a gente vai saber se o resultado do pré-fixado da Selic e do IPCA vão ser, qual deles vai ser o melhor, qual que eu tenho que escolher, né, ao tomar a decisão de investir no Tesouro Direto, qual é o melhor para aquele meu objetivo, para aquela dada situação, para aquele dado cenário econômico. O resultado vai depender de duas variáveis principais. Primeiro, de como se vai comportar a Selic no futuro. Então, será que o Brasil, a meta de Selic, as taxas de juros que o governo vai pagar para os seus títulos, vai aumentar ao longo do tempo ou vai diminuir? E outra variável é como vai se comportar a inflação no futuro, em especial o IPCA. Tá ok? Então, como que essas duas variáveis vão se comportar no futuro? Se a gente pudesse, de antemão, né, ter uma bola de cristal e saber como essas duas variáveis vão se comportar no futuro, a gente conseguiria escolher com certeza o melhor título hoje. Como isso é incerto, a gente vai ter que fazer algumas apostas. Então, vamos fazer uma análise separada dos efeitos da inflação e da Selic nos três títulos que nós estamos estudando. Tá, ok? É óbvio que esses movimentos da Selic e da inflação vão acabar influenciando a sua escolha de uma forma dinâmica, eles vão juntos. A inflação vai subindo e vai caindo, e a Selic vai também se ajustando aos índices de inflação ao mesmo tempo, mas para um estudo de maneira didática e sistemática faz sentido total a gente separar esses efeitos para depois nós podermos juntá-los e tirar uma conclusão só, porque a gente vai analisar cada efeito separadamente. Então, pensando apenas no efeito da Selic, se a Selic subir ou se a Selic cair, qual é o efeito em cada um desses nossos títulos públicos? Vamos começar aqui com o nosso título pré-fixado. E vamos também deixar supor uma taxa anual pré-fixada de 10% ao ano. Tá ok? Então, eu vou lá, numa certa data, nesse momento zero, eu compro, né, você compra, eu estou utilizando a palavra você, então eu vou falar sempre você compra um título pré-fixado 10% ao ano. Então, até a data de vencimento, você vai ganhar 10% ao ano, com certeza. Tá ok? E como a Selic vai influenciar no resultado final de um título pré-fixado? Vamos imaginar que, ao final do primeiro ano, você ganhou os 10% que você realmente pagou por aquilo, né? Você fez um título pré-fixado, você ganhou os 10%. Na prática, isso tem uma questão que está aqui nessa página, que chama marcação a mercado. Então, você vai ganhar esse 10% se você ficar até o vencimento, tá? Então, pode sofrer algumas oscilações, mas vamos supor aqui, nesse nosso exemplo, apenas para entender a influência da Selic dentro de um título pré-fixado. Então, no primeiro ano, você ganhou 10% e a Selic, vamos imaginar que ao longo desse ano, subiu e, em média, deu 11% de rentabilidade. Então, enquanto você está ganhando 10% ao ano, a Selic, quem investiu naquele título pós-fixado Selic, ganhou 11% no ano. Se no segundo ano a Selic continuar subindo, você ainda ganhou do ano 1 até o ano 2, 10%. E vamos imaginar que a Selic subiu mais e, em média, pagou 12%. E vamos fazer isso para os próximos anos. Veja que do terceiro para o quarto ano, quem investiu no pós-fixado Selic está ganhando 14%, enquanto ainda você está ganhando 10%.
Então, esse é um cenário ruim para os pré-fixados. Quando a taxa de juros, quando eu faço compro um título pré-fixado, se a taxa Selic subir, isso vai ser ruim para o meu investimento, tá ok? No próximo slide, vamos pensar na Selic caindo, então eu também compro um pré-fixado a 10% ao ano, e ao final do primeiro ano eu ganhei 10% e todo mundo, aí quem investiu em Selic, está ganhando 9%, porque a Selic caiu ao longo do ano. E se eu fizer isso para os próximos anos, veja, se a Selic for de 9 para 8, para 7, para 6 ao longo de 4 anos, eu fui ganhando 10, 10, 10, 10. Tá ok? Porque eu consegui prefixar em um momento de queda da Selic, antes da Selic começar a cair. Então, no pré-fixado, a gente já começou a ver que Selic subir é ruim, Selic cair é bom, porque eu estou pré-fixado a 10%. Se a Selic sobe acima dos 10%, começa a ficar ruim para mim. E se a Selic cai, começa a cair abaixo dos 10%, o cenário fica positivo, porque eu estou ganhando acima do que a Selic está pagando naquele dado momento, porque eu pré-fixei lá atrás. Ok? Deu para entender essa ideia? E continua, então, isso é bom, né? Quando a Selic cai, para o pré-fixado é bom. Pensando agora para quem investe direto na Selic. Então, eu vou fazer um pós-fixado que vai flutuar conforme a Selic. Então, esse é um pouquinho mais intuitivo, em que o nosso investimento vai flutuar conforme a Selic. Se a Selic for subindo de 11 para 12, para 13 e para 14, os meus investimentos vão também subir de 11 para 12, para 13 e para 14. Porque eu não fiz um pré-fixado, eu fiz um pós-fixado que foi acompanhando a subida da Selic. Por outro lado, se a Selic for, então isso é bom nessa situação. Quando a Selic sobe para o pós-fixado Selic, isso é bom. No caso da Selic cair, já é o efeito inverso. Conforme a Selic vai caindo, o valor dos meus investimentos também vão caindo conforme a Selic. Não que ele caia, que dê, nesse caso aqui, negativo. É que a cada ano eu estou ganhando menos do que eu ganhava no ano passado. Então, nesse caso aqui, eu vou ganhando exatamente conforme a Selic. Então, se eu acho que a Selic vai cair, não é, a princípio, um bom negócio comprar um título Selic, que é pós-fixado na Selic. E, por fim, então, esse é um caso ruim. E, por fim, pensando no IPCA, eu estou colocando como exemplo que eu estou pagando 3% acima da inflação, acima do IPCA, que eu compro um título que pague 3% ao ano acima da inflação. E no caso, por exemplo, de a Selic subir, qual que é a conclusão que nós tomamos? Então, vamos imaginar a Selic passando de 11 para 12, para 13, para 14. Fica difícil de nós sabermos se essa aplicação num IPCA, por exemplo, mais 3%, no final das contas vai ser boa ou ruim. Por quê? Porque daí teríamos também que levar em consideração de como foi a inflação nesse período. Até vamos fazer em Excel alguns exercícios levando em consideração esses tipos de cenário. Mas veja que, dado que eu não sei qual será o IPCA, fica difícil de eu falar se essa aplicação, dado uma subida de taxa de juros, vai ser ruim ou vai ser boa, porque aqui eu precisaria saber a relação, tá? Se a Selic subir muito mais que a inflação ou se a Selic subir não tanto quanto a inflação. Aí dependeria de cada caso, de como se computaria o IPCA em relação à Selic. Tá ok? No mesmo caso, se a Selic cair, né? Ao cair a Selic, também fica difícil de saber se foi um bom ou mau negócio comprar um título um título indexado ao IPCA, porque eu não sei como se comportou a inflação ao longo do período. Uma coisa é certa, pelo menos nos últimos anos da nossa política econômica: conforme sobe a inflação, o governo tende também a aumentar a taxa de juros. Tá ok? Então, a influência da Selic em aplicações envolvendo um pós-fixado IPCA é um pouco difícil de nós sabermos qual que vai ser a influência, porque é preciso saber a relação entre o IPCA e a Selic. Então, aqui temos algo que não dá para fazer igual nos exemplos anteriores, em que eu colocava, por exemplo, aqui, é bom, é ruim, ou no exemplo anterior,
que a Selic subindo, para quem investiu na Selic é bom. No caso, quando a gente pensa em IPCA e em relação à Selic, nós não sabemos qual é o efeito final, porque dependerá de qual foi a taxa de inflação. Tá ok? Ao longo do período. Veremos isso com mais detalhes na planilhinha Excel, que daí fica muito mais fácil de visualizar como se dá essa relação. E agora, isolando apenas o efeito da inflação. Subidas e quedas na inflação. Qual o efeito que isso dá nos três títulos públicos que nós estamos estudando? Se nós pensarmos, de novo, começando aqui pelo pré-fixado a 10% ao ano, vamos pensar agora numa inflação subindo. Então eu tenho um pré-fixado 10% ao ano e imagine que a inflação desse primeiro ano foi de 7%. Aí eu continuo ganhando 10% ao ano e agora vamos supor que a inflação foi para 9%. Do ano 1 para o ano 2 a inflação passou de 7% do primeiro ano para 9% no segundo ano. E que no terceiro ano a inflação foi igual a 10 e no quarto ano, né, nesse período do 3 ao 4, no quarto ano, a inflação foi de 12%. Isso é muito ruim para os pré-fixados. Quando eu tenho um título que paga fixo, por exemplo, aqui no caso 10% ao ano, quanto mais a inflação sobe, menor vai ser o meu ganho real. É importante que as minhas aplicações rendam acima da inflação. Ok? Já vimos isso, eu já até passei um artigo sobre inflação em que mostra os efeitos da inflação nas nossas finanças pessoais. E é importante que a gente ganhe da inflação. Então, quando eu faço um pré-fixado e a inflação dispara, isso fica ruim, porque vai ter um momento, por exemplo, aqui no último ano, em que a inflação foi maior do que investir meu dinheiro. Né? É como se eu investisse dinheiro e a hora que eu retirasse aquele dinheiro da minha conta, ele comprasse menos do que comprava um ano atrás. Então é preciso que o amarelo aqui, que você, seja sempre maior que a inflação. Então, para um pré-fixado, se há uma tendência de subida da inflação, ele vai se tornar menos atrativo. Por outro lado, se a inflação for caindo, isso é bom para os pré-fixados, porque quanto menor a inflação, maior é o seu ganho acima dela. Tá ok? Então aqui estamos 3% acima da inflação e aqui nós estamos próximos de 6% acima da inflação. Não é uma conta de menos que faz, mas estamos simplificando para entender o processo. Tá ok? Então aqui estamos próximos de 3% e aqui estamos próximos de 6% acima da inflação. Então, se você tem uma perspectiva de queda na inflação nos próximos anos, um pré-fixado fica bastante atrativo. E se eu invisto num título que é, por exemplo, IPCA mais 3% e a inflação vai subindo? Então, veja, a inflação aqui foi de 7%. Quanto que eu estou ganhando? O IPCA, que é o 7%, mais os 3% relativo à inflação. E se a inflação subir agora para 9%? Eu vou ganhar os 3% fixos mais os 9%. E se a inflação for para 10%? Eu vou ganhar os 3% mais 10%. E se a inflação for para 12%? Eu vou ganhar os 3% mais 12%. Tá? Então veja que quanto maior for a inflação, maior a sua remuneração em termos nominais. Na verdade, você está se protegendo aqui a 3% acima da inflação, qualquer que ela seja. Tá, ok? Mas não é bom para ninguém que tenha inflação. Então, eu vou investir no IPCA e vou torcer para que a inflação fique alta. Não é bem assim que as coisas funcionam, mas em termos nominais, o dinheiro que você vai tirar lá na frente, ele vai ser maior quanto maior for a inflação, porque você está se protegendo. Você está ganhando 3% acima da inflação todo ano. Perfeito? Então, essa é uma situação boa. E se a inflação, então se você esperar que a inflação vai subir e quer se proteger da inflação, não, eu quero ganhar 3% acima da inflação, IPCA é uma ótima escolha. Todavia, se a inflação, a expectativa é que a inflação vá diminuir ao longo do tempo, esse título se torna pouquíssimo atrativo, porque você vai mantendo aí os 3% acima da inflação, mas se você tivesse optado, por exemplo, por um título pré-fixado, como nós vimos no slide anterior, você ia ganhar muito mais do que 3% acima da inflação. Tá, ok? Naquele nosso caso anterior,
quando chegava a inflação a 3%, a 4%, e nós tínhamos prefixado a 10%, eu estava quase 6% acima da inflação. Enquanto se eu faço IPCA mais 3%, à medida que a inflação vai caindo, os prefixados ficam muito bons, mas esse IPCA mais 3% vai mantendo os mesmos ganhos de antes, que é de 3% ao ano. Ok? Acima da inflação. Ok? Então essa é uma situação aí que o prefixado teria sido melhor do que esse IPCA mais 3%. E por fim, se nós pensarmos naqueles indexados à Selic, se a inflação for subindo, aqui no caso passando de 7 para 9, para 10, para 12, tudo depende do que vai acontecer com a Selic. Como que o governo, o Banco Central, vai reagir a essa escalada da inflação? Se, por exemplo, ele subir muito a taxa Selic, dada a expectativa de esse aumento de inflação constante, pode até ser uma boa escolha títulos indexados à Selic, ok? Porque a diferença entre a inflação e a Selic vai ficar cada vez maior. Todavia, se o governo achar que a Selic não está tendo os efeitos de contenção da inflação, pode ser que ele suba menos a Selic e faça outras políticas para conter a inflação. E aí, esse tipo de investimentos, quando a inflação sobe, não fica tão bom. E se pensarmos nesses títulos pós-fixados com a inflação caindo, temos aí também uma situação meio de incógnita, né? A gente não consegue prever. Vale a pena comprar um pós-fixado Selic se a expectativa de inflação for de queda? Tá? Será que isso vai ser melhor do que o pré-fixado? Tudo depende de como o governo depois vai trabalhar com essa taxa Selic daquele momento em diante. Havendo queda de inflação, a princípio, o governo também, o Banco Central, vai diminuir a meta da Selic para que os investimentos voltem, ou pode ser que ele permaneça com uma taxa Selic mais alta para que a inflação se estabilize e não volte mais a subir depois. Então isso é uma incógnita, não tem uma resposta bastante óbvia no caso de você escolher um título pós-fixado Selic e ter que trabalhar pensando se a inflação vai subir ou vai cair. Tá ok? Fica um pouquinho mais complicado de fazer esse tipo de análise. Pois bem, em resumo, então, nós temos que, se eu comprar um título do governo pré-fixado, ele vai ser bom quando há perspectiva de queda na taxa de juros, e eu vou continuar naquele 10% e a taxa de juros vai caindo, ou, né, a inflação estiver controlada, porque se a inflação também for disparar, não adianta ficar com um título pré-fixado, porque eu vou acabar perdendo da inflação nesse tipo de título. Então, em geral, quando você já atingiu uma taxa de juros elevada e acha que o Brasil vai começar a melhorar, que a taxa de juros vai começar a cair no futuro próximo e que a inflação vai estar controlada nos próximos anos, o título pré-fixado é uma ótima pedida. Quando que eu vou investir em títulos indexados à Selic? Quando há uma expectativa de aumento na taxa de juros. Aí eu vou acompanhando a Selic. Conforme a Selic for subindo, eu vou acompanhando essa subida, desde que a inflação também esteja controlada, porque eu vou ganhando cada vez mais acima da inflação. Ok? E por último, o IPCA vai ser interessante quando há uma expectativa de aumento da inflação. Olha, vai ficar um descontrole da inflação, eu quero me proteger contra isso. E que também seja mais, que o aumento da inflação seja mais que proporcional ao aumento dos juros. Tá? Quando a gente fica, nossa, eu acho que a inflação só juros não vai aguentar. Então eu vou pegar lá e fazer 3, 5, 6% acima da inflação e garantir um ganho real ano a ano. Perfeito? Então esse é um resumo da ópera para que você já vá adquirindo essa intimidade com os títulos do governo, para que quando a gente chegar lá na etapa 3, você tenha clareza de qual é o melhor título para o seu caso, se é que é o Tesouro Direto a melhor opção para você. Perfeito? Então, como decidir? A gente vai ver ainda. É importante que a gente tenha consciência de que o futuro é muito imprevisível, tá ok? É realmente imprevisível. E que, por mais que a gente analise, que a gente leia, que a gente se informe, as incertezas ainda vão pairar.
Por isso que é importante a gente se informar, se posicionar. Se posicionar significa, olha, dado que eu acho que é isso que vai ocorrer na economia, eu vou me posicionar, e aqui o nosso método vai ajudar muito nessa terceira questão, que é ter uma estratégia bem estabelecida. Olha, eu tenho uma estratégia, eu vou seguir nessa estratégia, sempre fazendo as revisões periódicas, a gente também vai aprender, e nos posicionando para tentar aumentar cada vez mais a nossa rentabilidade. E, em síntese, é isso que a gente vai ver lá na terceira etapa do curso. Como pegar toda essa informação que eu dei agora, que você vai amadurecer, que você vai assistir esse vídeo algumas vezes, vai trabalhar na planilhinha que eu vou mostrar logo adiante, e vai cada vez mais compreendendo como isso funciona para tomar boas decisões, dados os seus objetivos. Perfeito? Então agora eu ainda vou, antes de terminar esse vídeo, mostrar uma planilhinha Excel que eu estou deixando aqui abaixo para download, para você poder fazer alguns exercícios aí para compreender como a taxa de juros Selic e a inflação medida pelo IPCA vão influenciar nas 3 possibilidades de títulos que nós podemos comprar no Tesouro Direto, tá ok? Então vamos para a nossa planilhinha. Então, começando com a nossa planilha, veja que ela é muito parecida com a planilha que a gente terminou o vídeo anterior, que está aqui nessa página do próprio Tesouro Direto. Só que eu quero que você depois possa também trabalhar um pouquinho com ela para entender como que fica a situação de mudar a inflação, mudar a taxa Selic nos pré-fixados e nos pós-fixados, tá ok? Então veja que estamos partindo aqui de valores iguais para os 3 tipos de aplicação: pré-fixado, pós-fixado Selic e pós-fixado IPCA. Como que eu cheguei nesses 3 valores iguais aqui? Então, parti do pressuposto que um pré-fixado de 10% ao ano, então fui fazendo o valor do pré-fixado subir 10% a cada ano, dando aqui 1.610,51. Depois, nessa segunda tabela do Selic, como a gente não sabe como vai se comportar a Selic nos próximos anos, eu estou supondo, de início, para a gente começar a análise, a nossa simulação, supondo que a Selic ficou imutável ao longo dos 5 anos subsequentes. Então, isso se iguala à questão do pré-fixado. O pré-fixado é certeza que eu vou ganhar 10% todo ano. E aqui eu estou supondo que a Selic rendeu 10% todo ano. Então, dá na mesma, perfeito? E é a partir daqui que a gente vai trabalhar os números. E no caso do IPCA mais 5% ao ano, como que eu fiz para bater igual aos 10% ao ano? Se eu vou ganhar 5% mais IPCA, quanto que faz dar 10% ao ano? Quando eu trabalho com juros compostos, se eu ganho 5%, depois eu ganho 5% em cima disso, não dá 10%. Tá ok? 5% com 5% dá mais do que 10%. Então eu fiz uma operação que chama equivalência de taxas para conseguir calcular qual é o valor que, somado a 5%, dá 10% ao ano. Que no final das contas eu vou abrir a calculadora só para você saber como que faz essa continha aqui. Pois bem, para que nós possamos calcular a taxa de juros real de um investimento, a taxa de juros nominal, e levando em consideração a inflação, a formulinha é a seguinte: ela é 1 mais a taxa nominal, que eu estou colocando aqui como IN, que é igual a 1 mais a taxa de inflação, que eu estou colocando como II, vezes 1 mais a taxa de juros real, tá ok? Que é o que fica acima da inflação. Então, para fazer esse cálculo, a taxa nominal de juros, que é a taxa pré-fixada, teria que ser 10% ao ano. Então, aqui ficaria 1,1, que é o 1, me desculpe aqui, que é o 1 mais os 10%, que a gente tem que colocar na forma decimal, que é o 0,1. Isso ficaria igual a 1 mais a taxa de inflação. Então, considerando a taxa de inflação aqui como a incógnita, então vai ficar 1, vou colocar no parênteses, 1 mais II, vezes 1 mais a taxa de juros real. A taxa de juros real é o que passa da inflação. Quanto que eu estou ganhando acima da inflação?
Nesse caso aqui é 5% ao ano, acima do IPCA. Então vai ficar 1,05. Ok? Então a continha ficaria assim. Então, para que eu possa calcular qual é a taxa de inflação que, somado a 5%, me dá 10% de taxa de juros nominal, basta eu resolver essa equaçãozinha aqui. Então, eu passo esse 1,05 dividindo 10%. Então, se eu pegar a calculadorazinha aqui, vai ficar 1,1 dividido por 1,05. Aí eu tenho que pegar esse 1 que está aqui da inflação, passar negativo, então vai ficar menos 1. E para achar em porcentagem, eu faço vezes 100. Veja que dá 4,7619. Tá? É esse o valor que está aqui nessa célula. 4,7619. Porque, como eu não aumentei o número de casas decimais, eu poderia até aumentar o número de casas decimais aqui, mas como eu deixei com uma casa decimal, está aparecendo como 4,8. Então, 4,7619 mais 5% dão os mesmos 10% do pré-fixado, perfeito? Aqui mantendo também o IPCA idêntico ao longo dos anos. Agora vamos para a nossa análise um pouquinho mais profunda, aqui, mais técnica da questão, em que você pode fazer na sua própria planilha. Vamos imaginar que ao longo dos anos, né, a gente começa aqui o ano 0, eu aplico R$1.000, a taxa Selic nesse ano 0 está em 10% ao ano, por isso que o pré-fixado aqui no nosso exemplo, na nossa suposição, também está em 10% ao ano. E agora a gente vai ver o que vai acontecer com a Selic, com o IPCA e como isso influencia na nossa aplicação. Como vimos nos slides anteriores, se a Selic começar a cair, for de 10 para 9, para 9, para 8 e para 8, por exemplo, e cair a Selic ao longo dos próximos 5 anos, o que vai acontecer? O pré-fixado vai ficar melhor do que a Selic. Por quê? Porque eu continuei ganhando 10% enquanto a taxa Selic ao longo dos anos foi caindo e eu fui caindo junto com ela. Todavia, se a taxa Selic fosse subindo para 11, 11, 12, 12,5, por exemplo, o pós-fixado Selic seria melhor do que o pré-fixado. Por quê? No pré-fixado eu fiquei 10% e aqui eu fui acompanhando a subida da Selic. Perfeito? Isso é o caso que a gente viu nos slides anteriores, quando a subida da Selic é bom para o pós-fixado Selic e é ruim para o pré-fixado, enquanto a queda da Selic é o contrário. Perfeito? Continuando a nossa análise, e se nós pensarmos em variações da inflação? Como que fica? Vamos imaginar que a inflação caia ao longo dos próximos anos. 4 e 3. Se a inflação cair ao longo dos próximos anos, o que a gente nota é que o pré-fixado fica melhor do que o pós-fixado em termos de quanto dinheiro eu vou tirar lá na frente. Né? Quanto mais cai a inflação, maior vai ser o meu ganho real no pré-fixado. Porque eu estou ganhando 10 ao ano, com certeza. Só que quanto mais a inflação cai, a diferença entre o 10% e a inflação vai ficando cada vez melhor para mim. Eu vou ficar ganhando cada vez mais acima da inflação. Por outro lado, se a inflação começa a subir ao longo do tempo, vai para 5, 6, 7, 8, veja que o pós-fixado, o IPCA, nos protege. Ele vai fazendo o nosso ganho nominal também também subir, enquanto o pré-fixado vai ficar no 1.610. Então, mais uma vez, com relação à inflação, o pré-fixado é bom quando a inflação cai e, se a inflação for subir, o pós-fixado é uma ótima alternativa porque ele vai proteger o seu dinheiro e te dar um ganho de X% ao ano acima da inflação. E, por fim, vamos comparar aqui os pós-fixados Selic e IPCA. Nós vimos agora há pouco
que a gente tinha umas interrogações, que tudo dependeria da relação entre a Selic e o IPCA, né? Quanto um vai subir ou cair em relação ao outro. Veja que nessa hipótese que nós temos aqui já pronta, que é de subida da Selic e subida da inflação, por que o IPCA deu melhor do que o Selic? Porque veja que o aumento da inflação foi muito mais galopante do que os aumentos na Selic. Como a Selic subiu mais timidamente para conter essa inflação, o pós-fixado IPCA acaba dando um valor maior do que o Selic. Por outro lado, se essa Selic tivesse subido muito mais para conter essa inflação, vamos chutar aqui valores grandes, 12%, depois 13%, depois 14%, depois 15%, veja, a Selic vai aumentando bastante para conter o aumento dessa inflação, veja que o pós-fixado Selic acaba ganhando do indexado ao IPCA, nesse caso em que a subida da Selic foi proporcionalmente maior do que a subida da inflação. Perfeito? Eu acho que aqui nessa tabelinha você consegue fazer essas brincadeiras e vendo quando um vai ser melhor do que o outro. E por fim, vamos fazer aqui com queda da taxa Selic. Se a Selic cair para 9, 9, 8 e 8, e a inflação for de 4,8 para 4, para 3, para 2 e para 1, veja que quem fica melhor é a Selic, porque a inflação caiu proporcionalmente mais do que a queda da Selic. Enquanto se a Selic caísse e a inflação se mantivesse aí no patamar dos 4,5%, por exemplo, o IPCA mais 5% ao ano se tornaria mais atrativo que a Selic. Por quê? Houve queda na Selic, mas a inflação não caiu tanto. Então, eu estou conseguindo fazer com que esse meu pós-fixado IPCA mais 5% ao ano renda mais do que a Selic. Porque aqui a Selic caiu mais do que proporcionalmente do que o IPCA, que é o fator de remuneração desse pós-fixado. Perfeito? Não é uma tarefa simples entender tudo isso aqui. É bacana que você faça os exercícios que estamos aí propondo, tente entender, tire suas dúvidas aqui nos comentários, para que nós possamos cada vez mais ficar íntimos, eu gosto dessa palavra, de ter intimidade com o Tesouro Direto, para que lá no passo 3 e ainda nessa página, a gente possa compreender mais como decidir e como escolher bem os nossos títulos públicos para que eu possa conquistar os meus objetivos. Perfeito? Então é isso, foi um vídeo um pouquinho mais longo, um pouquinho mais, que exigiu um pouquinho mais de concentração, mas tenho certeza que você vai ter aprendido muito, porque a gente simplificou o máximo possível, tem muito mais ainda por vir, mas a gente simplificou o máximo possível para que você tenha dentro da sua cabeça como funciona a teoria por detrás desses títulos públicos, para que você depois possa, de maneira simples, tomar boas decisões. Ok? Então é isso, bons estudos e até o próximo vídeo.